Oi, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a doença de Parkinson, que eu dei uma enxugada bem bastante assim nos slides para ficar o mais rápido possível, mas mesmo assim ficou um pouco longo. As referências eu coloquei no final do trabalho, conforme o decorrer dele, eu vou falando da onde eu peguei as informações, tá bom? Então vamos lá. Bom, a doença de Parkinson ela foi descrita primeiramente por James Parkinson, que ele fez um ensaio titulado An Essay on the Shaking Pulse, que significa um ensaio do pulso tremulante, do pulso trêmulo, né, em 1807. E estima-se que a prevalência de 100 a 200 casos a cada 100 mil habitantes. Então, se a gente for pensar em termos, por exemplo, a Assis, que tem 104 mil habitantes, segundo o IBGE de 2019, é bastante caso. A gente teria por volta de 200 casos dentro da cidade de Assis, que é uma cidade relativamente pequena. Então, a incidência dessa doença, ela aumenta conforme a idade. Então, quanto mais velho o indivíduo é, a faixa etária que a gente está abrangendo, então maior vai ser a incidência de pacientes. Então, por exemplo, se eu pegar uma faixa etária de 40 anos, vai ser muito menor do que, por exemplo, de 60. Mas isso eu vou comentar mais à frente. Ela é a segunda maior causa de doença degenerativa, ela perde somente para Alzheimer e ocorre em 0,3% da população. Pensando assim, a gente acha até que é pouco, mas se a gente for colocar no mundo todo, é por volta de 10 milhões de pessoas, então é muita gente, tá? Então, o início da doença ela ocorre geralmente próximo aos 60 anos de idade e acomete ambos os sexos, porém tem uma pequena prevalência para homens, tá? Então, a cada 3 pessoas, a cada 3 pessoas com doença de Parkinson, 2 vão ser homens e uma vai ser mulher. É observada em todos os países, grupos étnicos e classes socioeconômicas, ou seja, ela não tem preferência a nenhuma raça ou independente da classe socioeconômica da pessoa. Os casos que a doença tem início antes dos 40 anos é considerado início precoce, porque geralmente é realmente por volta de 50 anos ou até mais de 60 anos, tá? A doença de Parkinson, ela é considerada um distúrbio neurológico lentamente progressivo, porque ela tem esse caráter lento. Ela é caracterizada principalmente pela degeneração das células, né, dos neurônios, da camada ventral da parte compacta da substância negra. E essa degeneração, ela resulta na diminuição da produção de dopamina. Então, ela produz um conjunto de sintomas que é caracterizado principalmente por distúrbios motores. Então, é onde o indivíduo vai ter mais dificuldade. E seu início, ele dificilmente o paciente começa a perceber, e foi ali que eu comecei a ter a doença de Parkinson. Geralmente são os familiares ou as pessoas próximas desse paciente que começam a perceber sutis alterações. A etiologia dessa doença é considerada idiopática, ou seja, ainda não se sabe ao certo qual é a causa, mas acreditamos que a interação de fatores genéticos e ambientais que causam isso. Desses fatores genéticos já foram mapeados aproximadamente 11 genes que estão envolvidos com a interação de caráter genético e familiar, e os fatores ambientais a gente ainda não conhece quais são. Possivelmente a interação desses dois fatores, né, os genéticos e ambientais, que causam essa doença. O que a gente sabe é que essa interação ela causa um estresse oxidativo, que é como se denomina a situação de excesso de radicais livres. Que é radical livre? Ele é um átomo, uma molécula que produz um número ímpar que tem um número ímpar de elétrons na última camada dele. Então, quando é produzido em excesso esses radicais livres, eles são prejudiciais para o nosso organismo, porque eles começam a atacar células sadias, proteínas, lipídios, DNA, e causa também envelhecimento precoce. Então, esse excesso de radicais livres, ele tem muito mais do que o sistema protetor de cada célula. Então, ele começa a atacar. E isso causa uma excitotoxicidade,
que é o processo patológico pelas quais as células nervosas são danificadas ou mortas por excesso de estimulação dos neurotransmissores. E aí ocorre uma inflamação, que a gente já sabe, né, como que é, e uma disfunção mitocondrial e alterações de aglomerados de proteínas, que a gente chama de corpúsculos de Levy, que é esse que eu deixei aqui, uma imagem para vocês perceberem. O que eles são, esses corpúsculos de Levy? Eles são aglomerados de proteínas que, em conjunto, eles desencadeiam fenômenos neurodegenerativos, que são a doença de Parkinson, no caso. Então, aqui a gente tem um corte transversal do mesencéfalo, onde dá para perceber a base do mesencéfalo, separado por essa estrutura mais escura aqui, que ela tem neurônios ricos, né, de melanina, por isso que ela é escura e ela é chamada de substância negra. E esse neurônio, ele produz um neurotransmissor muito importante, que é a dopamina, que a gente vai ver a importância e a influência dela no controle motor mais à frente. Esse estudo eu trouxe porque eu achei bastante interessante, foi realizado pós-mortem, né, de 2 indivíduos, um com a doença de Parkinson e outro indivíduo saudável, onde aqui a gente nota um fenômeno empalidecido, tá vendo? Na substância negra do indivíduo com a doença de Parkinson, e no indivíduo saudável a substância negra permanece íntegra. Vocês estão vendo como aqui está muito mais clarinho do que do outro lado? Então aqui a gente pode perceber bastante a perda dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, por isso que eu achei tão interessante trazer. Então aqui a gente tem uma imagem do encéfalo, né? Aqui tem o sulco central, onde a gente pode ver o córtex motor primário, que é essa parte em verdinho mais escuro, e o secundário, que é essa parte em verdinho mais claro, aqui destacado. A parte primária do córtex motor primário, né, que é a parte onde a gente executa os movimentos, se há uma lesão lá, ele vai gerar uma paresia ou uma plegia, porque é onde a gente vai realizar os movimentos, executar. E essa área secundária motora, chamada de premotor ou suplementar, ela é responsável pelo planejamento do movimento, ou seja, a sequência da contração muscular que a gente vai fazer, qual função específica a gente vai fazer, calcula a distância percorrida da articulação em determinado movimento, tá? Então, junto com a área motora, a gente tem os núcleos da base, que também desempenham importante função na motricidade, que seria o controle motor, o controle da motricidade ocular, a seleção e automatização de rotinas, que é tudo aquilo que a gente faz rotinamente, sem precisar pensar. O controle das funções executivas, que são as atividades que têm a condição da gente planejar os movimentos, manter a atenção naquilo que a gente está fazendo, o controle das interferências externas, a capacidade de alternar esses movimentos, porque, como por exemplo, eu estou andando em linha reta e eu estou, por exemplo, planejando ir da minha cadeira até a mesa pegar um estojo. E do nada alguém me chama, então eu tenho que replanejar, recalcular alternar, né, esse movimento, recalcular ele para poder ir até a pessoa e atender essa pessoa que me chamou. Então, isso seria o controle das funções executivas também. Então, a doença de Parkinson, ela é caracterizada por 4 sinais clínicos importantes, que o primeiro é o tremor de repouso, que é aquele que ocorre quando o segmento corporal está relaxado, fora da ação da gravidade, e ele desaparece com o movimento. O segundo é a hipertonia plástica, que é a rigidez, né, conhecido como rigidez. O músculo ele se torna tenso e contraído, e algumas pessoas podem sentir dor. Ele acomete músculos agonistas e antagonistas. Então, essa é a diferença, né, de hipertonia plástica e elástica. A elástica é quando tem a seletividade dos músculos que vão ser
que ficam tensos e contraídos, que seria no caso de um AVC, por exemplo, são certos grupos musculares que ficam tensos e tem o espasmo, né? E a hipertonia plástica, ele não tem essa seletividade muscular, ele acomete todos os músculos e por isso que ocorre o sinal de roda denteada, que é aquele que é quando o paciente vai tentar fazer o movimento, mas ele vai travando, vai como se tivesse como se a gente estivesse assistindo um vídeo travando mesmo. Ele tenta fazer uma pausa, tenta fazer uma pausa, tenta vai fazendo uma pausa. E o cano de chumbo, que é quando fica imóvel o braço do paciente. Outro sinal muito importante é a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos voluntários, é a lentidão anormal dos movimentos voluntários. E por quarto, e não menos importante, né, é a instabilidade postural, que são algumas alterações encontradas, é a falta da reação do equilíbrio, é a adoção da postura em flexão e diminuição da rotação do tronco, a gente pode ver nessa imagem aqui. O paciente ele tende a ter uma rigidez da coluna lombar, ele tende a fazer uma flexão de joelho, flexão de pulso, de punho também é muito frequente, flexão de bíceps, né, que faz a flexão do antebraço, anteriorização da cabeça, extensão. E uma coisa que a gente pode sempre notar também é a hipercifose desse paciente, que ela é acentuada também. E a gente tem também as manifestações secundárias, que ocorrem bastante também nos pacientes, mas não são aquelas que caracterizam a doença principalmente, mas ela também ocorre. A incoordenação motora ou ataxia, que é quando ele vai realizar um movimento, ele faz de modo descoordenado, desajeitado, né? Não consegue ter continuidade. A micrografia, que é por conta da dificuldade de movimentar as mãos e os dedos, vai provocando a rigidez muscular. Então, a consequência desse sintoma, ele atinge a escrita do paciente também, fazendo com que as letras e o espaço entre elas se tornem cada vez menores, menores, menores. O embaçamento da visão também ocorre, né? É um dos acometimentos. A desartria, que é a alteração na articulação da fala, que muitas vezes faz com que a fala fique arrastada ou lenta. A cialorreia, que é a produção excessiva de saliva. A face em máscara, que é bem famosa também, bem característica dessa doença, que é a falta de movimento dos músculos da face. A hipomimia, diminuição do piscamento, do ângulo do sorriso, que dá essa impressão como se fosse uma máscara, que o paciente estivesse usando uma máscara, né? Não tem expressão. A deformidade de mão e pé, que também é chamada de deformidade estriatal, né? Que é comum na doença de Parkinson, na fase mais avançada, mas que também pode estar presente nos estágios iniciais da doença, que é essa que eu deixei aqui, né? Que eu peguei essa imagem da Revista Brasileira de Neurologia, onde eles falam um pouco mais sobre isso. E ocorre essas deformidades, como dá para ver nessa imagem. A distonia também ocorre, que são as contrações musculares sustentadas, causando abalos lentos, tremores, movimentos de torção e posturas anormais. A cifose, que a gente já sabe, a escoliose e também a depressão. Então, o prognóstico desse paciente ele é incapacitante, progressivo e lento, ou seja, incapacitante que ele vai perder as funções motoras degradadamente, né, de forma progressiva e lenta, por isso que ela tem esse caráter, e demora de 15 a 20 anos de evolução. Então, se a gente for pensar 20 anos, se o paciente tiver o início da doença na sexta década de vida, né, com 60 anos, ele vai viver bastante ainda. Por isso que é tão importante que esse paciente seja bem tratado, a importância de uma equipe multidisciplinar, que eu vou comentar um pouco mais à frente, né, para poder tratar esse paciente, porque ele vai viver ainda bastante tempo depois de ser diagnosticado com essa doença. Então, o tratamento desse paciente vai ser paliativo e sintomático, ou seja, a gente vai tratar ele da melhor forma possível para poder diminuir os sintomas, né, e dar um maior conforto para esse paciente.
as drogas de terapia protetora, né, que vai impedir a progressão, o avanço dessa doença. Não quer dizer que a doença vai parar de avançar, mas ela vai ser um pouco mais lenta do que deveria ser. E o medicamento mais utilizado é esse aqui disponível. Ele faz a reposição de dopamina, mas ele age de forma inespecífica, ou seja, toda a área é inundada de dopamina e não apenas as sinapses deficientes. Então, dessa forma, a administração melhora o quadro clínico, mas ele não vai curar a doença. E alguns benefícios que esse remédio traz é a melhora do controle muscular e da resposta cognitiva e psíquica. Quando a gente pensa na reabilitação do movimento funcional, ele depende de vários outros componentes, né? Não seria só o movimento em si. Tem várias outras coisas interligadas que é muito importante para a reabilitação do movimento. Então, é muito importante o sistema musculoesquelético, né? A força muscular adequada, o alongamento, a amplitude de movimento ideal, para que eles entrem em ação quando o sistema periférico manda uma informação para esses músculos se contraírem. O sistema neuromuscular, né, para regulação do tônus, recrutamento muscular ideal. O sistema sensorial, que é a captura das informações do ambiente interno, captar as informações do sistema nervoso periférico sensorial, a sensibilidade superficial, a sensibilidade profunda, o posicionamento das articulações, o grau de contração dos músculos, o sistema vestibular, visual, que vai dar toda essa propriocepção para o paciente, né? O sistema perceptual, que trata de convergir as informações para o perceptual, unir essas informações para o paciente realizar os movimentos. O sistema cognitivo, que vai armazenar informações, recuperar informações ao longo da vida e fazer as reservas cognitivas, inclusive da nossa memória motora, das atividades que a gente vai aprendendo ao longo da vida, e aí a gente vai armazenando, né, como que a gente deve fazer, e isso acaba se tornando até de forma automática para a gente. E o sistema emocional também, que não menos importante, o paciente, qual que é a importância disso? O paciente tem que se sentir seguro, integrado no ambiente de tratamento, ele tem que confiar no terapeuta, no programa terapêutico, né? E quando a gente está mais feliz e mais aberto, a gente tem a possibilidade de integração dessas atividades muito maior. O paciente fica mais receptivo para o tratamento, ele adere ao nosso tratamento como se fosse um estilo de vida mesmo. Então ele não vai para a fisioterapia pensando só naquilo que ele vai fazer, só nos exercícios, não. Se ele tiver o sistema emocional bom, né? Por isso que é tão importante a equipe multidisciplinar, que vai tratar também isso, o acompanhamento de um psicólogo, um acompanhamento de psiquiatra, que vai manter esse sistema emocional equilibrado para ter um bom prognóstico para esse paciente. Porque a gente às vezes subestima, né, a importância do sistema emocional, mas é onde tudo faz acontecer. Porque um paciente desmotivado, que não tem interesse no próprio tratamento, é muito mais difícil de tratar do que aquele paciente que está lá empenhado, que quer fazer cada vez melhor, e por conta disso ele acaba se desenvolvendo muito melhor do que o outro paciente. Outro fator muito importante que eu quis destacar aqui, né, que eu nem coloquei no meio dos outros, é o balance, que a gente traduz, né, a gente não tem uma tradução exata para o português, mas a gente traduz como se fosse equilíbrio. Porque quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa mais em resposta reativa, né, na correção do equilíbrio. Então, o que seria quando a gente empurra uma pessoa e ela desequilibra, né, ela busca a correção do equilíbrio, restabelecer o equilíbrio. E o balance, né, esse equilíbrio, ele vai muito mais, vai muito além disso. Ele é as respostas antecipatórias do equilíbrio, que é muito, não digo muito mais importante, mas ele também é muito importante do que as respostas reativas, porque as antecipatórias, o que seria? Quando a gente vai, por exemplo, a gente faz o cálculo para não acontecer o desequilíbrio. Então, tem um buraco na minha frente, eu calculo o que eu tenho que fazer para não cair no buraco, para não desequilibrar ali, ou se arrumar
uma base muito estreita, né? Se a gente está andando numa prancha, por exemplo, o que a gente vai pensar para poder não desequilibrar? Então, isso traz segurança para o paciente, né? Ele vai ter muito mais força, muito mais confiança na hora de realizar as atividades que ele vai executar, que nas respostas reativas, se a gente trabalhar mais essas respostas reativas. A aprendizagem sensório-motora, né, que é a busca constante por um treinamento que é associado à prática e às experiências do indivíduo, visam mudanças funcionais e estruturais no sistema nervoso, capazes de produzirem novas habilidades ou melhorá-las, que a gente conhece como neuroplasticidade, né, que também é muito importante para esse processo de reabilitação do paciente parkinsoniano. Aqui eu deixei um artigo muito legal, a Betânia passou pra gente, eu já tinha visto também em de outra forma, né, em um vídeo, que é um artigo feito do desempenho de dupla tarefa indivíduo saudável e com a doença de Parkinson. Deixo aqui embaixo disponível, né, para quem tiver interesse de acessar, para quem quiser ler. Ele é muito legal porque ele traz que os indivíduos com a doença, eles perdem a automatização dos movimentos, que é uma das funções do núcleo da base, que é uma coisa que a gente usa cotidianamente, né, no dia a dia, como andar e falar no celular, e para eles usam o córtex frontal muito mais do que a gente utilizaria para poder fazer essas atividades. A gente, quando a gente realiza esse tipo de atividade cognitiva e motora, a gente dá mais atenção para a atividade cognitiva e realiza a motora em segundo plano, de forma automática mesmo. Mas eles, como eles perderam essa habilidade, fica muito mais difícil, porque eles se concentram de forma igual nas duas tarefas. Então, nesse estudo, ele foi mostrado que os pacientes com a doença de Parkinson demoram muito mais tempo para realizar tarefas simples de dupla tarefa do que os indivíduos saudáveis. Por isso que é tão importante a gente, os fisioterapeutas, trabalhar atividade de dupla tarefa com eles. Porque nesse mesmo vídeo, né, que eu vi, nesse mesmo artigo, a mesma pessoa, ela mostra o desempenho de um paciente com Parkinson que foi trabalhada a dupla tarefa. Ele no início, nossa, ele tinha muita dificuldade para poder estar fazendo os exercícios propostos. No final do tratamento, né? Não no final do tratamento, mas conforme a evolução dele foi muito grande, ele quase nem pensava mais para poder estar realizando as atividades, poucos erros, pouco, que é o freezing, né, que a gente chama, que o paciente tem, que ele faz aqueles congelamentos, ele vai travando para ele pensar no que ele deve fazer para ele recalcular o movimento, é muito mais lento do que a gente faz. Então, é muito importante a gente estar trabalhando juntamente com isso, não pensar só na parte motora, aquela fisioterapia bem convencional mesmo, só pegar, erguer o bracinho e alongar. Então é muito importante a gente trabalhar também o cognitivo do paciente, porque vai deixar as respostas muito mais rápidas. Então, né, já aproveitando a deixa, eu vou falar um pouco sobre a fisioterapia. O quadro clínico eu coloquei aqui novamente, né, para a gente deixar bem fixado o que seria, né, os principais alterações do paciente com a doença de Parkinson, que é a bradicinesia, né, a lentificação desse movimento, a cinesia, que é esse freezing que a gente chama, que é a perda dos movimentos espontâneos, o tremor, aumenta, né, com o movimento, a marcha festinante, que é aquela marcha parkinsoniana que a gente conhece, com os pés arrastados e rápidos, de passo curtinho e sem cadência, a bradilalia, que é a fala lenta, a fala arrastada que a gente tinha comentado, a rigidez, que é a hipertonia plástica, né, que a gente conhece como roda denteada, a postura de flexão que ele tem, que é aquele tronco inclinado para frente, cabeça anteriorizada, flexão de joelho de quadril, antebraço fletido sobre o braço e os ombros protraídos e exagero na pinça digital com as mãos. Então, temos a face em máscara, a fala monocórdica e a micrografia, que também já foi explicada. Aqui a gente tem, né, uma imagem da postura em flexão para ficar bem gravada na mente, de como que é a postura desse paciente. Então, como que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer para poder quebrar esse padrão, né, que a gente fala, para a gente poder reabilitar esse paciente, trazer o menos acometimento
a tendência dele é cada vez mais fazer essa flexão, aumentar a hipertrofose dele, a anteriorização da cabeça. Então a gente vai ter que trabalhar para que isso não ocorra. Selecionar grupos musculares, né, de bastante importância. Os objetivos gerais da fisioterapia na doença de Parkinson é identificar as prioridades do tratamento, né, e as necessidades do paciente. Nenhum paciente é igual, aquilo que a gente ouve, né, não tem receita de bolo. Então, a gente vai ter que identificar quais são as necessidades naquele momento para aquele paciente e traçar de acordo com isso. A gente vai orientar o paciente, a família do cuidador, como que deve fazer, como que evolui a doença, o que eles podem fazer para poder evitar o avanço dessa doença, né, poder evitar a progressão mais rápida dessa doença. Oferecer para o paciente uma maior independência nas AVDs, então a gente pode utilizar de tecnologia assistida e a gente vai utilizar de exercícios para poder evitar que haja um agravamento, né, daqueles sintomas apresentados anteriormente. A gente vai amenizar os sintomas da doença, como eu falei, né, para poder melhorar a AVD dele, a qualidade de vida, e observar sempre o progresso. Ele nunca vai receber alta o paciente ele nunca vai receber alta da fisioterapia. A gente sempre vai ter que estar observando, acompanhando a evolução e sempre estar readaptando o nosso protocolo para aquele paciente. Os objetivos específicos da fisioterapia, visando as características da doença, é promover o relaxamento muscular geral, já que ele tem essa hipertonia plástica, todos os músculos contraídos, deve gerar muita dor, então a gente tem que promover esse relaxamento. O treinamento das atividades mais difíceis de serem executadas pelos pacientes, então foi aquilo lá que eu falei, como eles têm muita dificuldade de fazer essa dupla tarefa, então vamos treinar essa dupla tarefa. Claro que a gente vai analisar com o paciente conforme qual é a dificuldade dele. Às vezes ele não chegou nessa etapa, ainda não está nesse estágio e ele está precisando de outras coisas mais importantes. Então a gente vai fazer essa análise individual do paciente e tratar o que ele tem mais dificuldade. A gente precisa melhorar as habilidades motoras, de equilíbrio e de coordenação. A manutenção ou a melhora das condições musculares através de exercícios de alongamento, fortalecimento global, além de exercício postural, né, para corrigir aquela postura que eu mostrei anteriormente do paciente com a doença de Parkinson. Melhorar a capacidade respiratória associada aos exercícios gerais. Então, todos os exercícios que a gente vai fazer no alongamento, todos os exercícios que a gente vai de fortalecimento, vamos associar junto com a respiração para poder aumentar essa complacência do pulmão, né? De forma que a gente não tenha acometimentos respiratórios mais à frente. Melhorar o condicionamento cardiovascular, então é claro, como toda fisioterapia, a gente tem que visar também melhorar o condicionamento cardiovascular do paciente para poder estar evitando futuras complicações. Restabelecer ou incentivar a mímica facial. Então, não pensar somente nos grandes grupos musculares e nos braços, membros inferiores, membros superiores. A gente também tem que pensar na face desse paciente, que ele tem a face em máscara. Então, a gente sempre tem que estar estimulando, trabalhando propriocepção. E a gente pode trabalhar junto com o espelho e estar fazendo vários exercícios para tentar incentivar, voltar essa expressão facial dele. Aqui eu coloquei alguns exercícios, né, que visa os maiores acometimentos da doença de Parkinson. Então eu coloquei, como ele tem a rigidez da coluna, né, lombar, eu coloquei a promover a flexibilidade da coluna lombar, que eu pensei nesse exercício aqui, que é o exercício de gato, onde ele vai respirar e ficar na posição onde ele faz uma flexão da coluna, extensão da coluna, flexão da coluna, extensão da coluna. Sempre bem devagar, respirando, para poder estar aumentando essa flexibilidade. Outro que é bem legal também é esse aqui, onde o paciente pode ficar em decúbito, ele abraça as pernas, né, faz uma flexão de quadril e de joelhos, e ele pode ir jogando de um lado e para o outro as pernas, né, sem tirar as costas do chão. Outro também ele pode fazer
que se ele tiver, né, se ele conseguir, tiver a condição de fazer, é esse, onde ele abraça as pernas e estica novamente, abraça e estica. Dessa forma também é como se fosse esse exercício, só que na posição de dorsal. Outra coisa importante também são os alongamentos. Eu pensei também na cadeia muscular, onde é mais encurtada, né, onde a gente tem esse padrão flexor desse paciente. Então, aqui nesse exercício eu gosto bastante dele porque ele pode fazer em casa. E além, aqui só está mostrado os peitorais, né? Que ele tem essa prostração do ombro, ele joga esse ombro para frente, tem a hipercifose, então eu acho ele bem interessante. Aqui não é mostrado, mas trabalha também o bíceps do paciente durante esse alongamento. Então, por isso que eu gosto bastante dele. Ele trabalha dois grupos musculares que ficam encurtados. Aqui eu coloquei para gastrocnêmio sóleo, né? Um alongamento. Que ele fica com as mãos encostadas na parede e empurra de forma que ele alonga. Eu coloquei esses dois alongamentos aqui de posteriores de coxa, de isquiotibiais. Se aqui ele fletir os dedos, né, e aqui também ele fazer a dorsiflexão, ele também vai trabalhar no gastrocnêmio sóleo. Então, esse aqui também seria só caso o paciente não consiga efetuar essas posições, que são às vezes até mais desconfortável. Essa aqui ele pode fazer na cama, na casa dele, com a ajuda de um lençol, com a ajuda de um elástico, alguma camiseta, alguma coisa que ele possa utilizar de apoio. Aqui eu coloquei algum exercício também de alongamento de peitorais, que aqui esse aqui o paciente pode fazer em casa, e esse aqui a gente pode fazer de forma passiva para ele na clínica. É importante também trabalhar a dissociação de cintura, que ele tem essa rigidez, né? Ele não consegue realizar completamente essa dissociação de cinturas. Então, eu coloquei, esse aqui é um exercício bem legal, onde ele vai trabalhar também aquela questão da dupla tarefa, onde você pode dar umas argolas para o paciente e ele vai colocar nos cones desejados. Então, todas as argolas vermelhas vai colocar nesse e as argolas azuis na outra. Então, enquanto ele vai fazendo adição de cinturas, ele vai pensando em algumas outras atividades cognitivas e lúdicas para o paciente. E esse aqui também, pensando em uma forma de relaxamento junto, a gente pode colocar onde o paciente joga a perna para um lado, joga a perna para o outro, ele pode virar a cabeça para o lado oposto e também trabalha essa dissociação de cintura. Exercício com bastão, né, que aqui a gente pode trabalhar o equilíbrio lateral do paciente junto com os braços. Aqui o equilíbrio anteroposterior do paciente, né, onde ele vai para frente e para trás com o bastão. O fortalecimento, eu também visei dar preferência às musculaturas, né, que tendem a ficar mais fracas. Então, eu pensei no quadríceps, que como ele faz essa flexão ele tende a fazer essa flexão de joelho, né, na marcha parkinsoniana e na postura do paciente com a doença. Então, eu pensei em fazer esse exercício, onde vai fortalecer o quadríceps e diminui um pouco quando a gente faz o alongamento também, lógico, dos isquiotibiais, ele vai diminuir um pouco esse padrão. O fortalecimento de tríceps, né? Aqui também tem outro fortalecimento de tríceps, esse na posição deitada e esse na posição sentada. Aqui o fortalecimento de tibial anterior também, onde ele pode ser feito. A coordenação motora, né? Onde pode ser trabalhada a coordenação motora fina, através de segurar uma caneta, de fazer a oposição dos dedos com o polegar. Eu pensei também em fazer esse exercício de step, né? Pensando sobe com o esquerdo e desce com o pé esquerdo primeiro. Então, ele coloca o pé esquerdo, depois o direito. Aí, depois ele tem que descer de forma contrária. Esquerdo, direito para subir, esquerdo, direito para descer. E eu vi em vídeos que os pacientes têm bastante dificuldade para poder realizar essa coordenação. Então, eles param, pensam, tentam fazer com a perna errada. Então, é uma coisa bem legal para estar sendo trabalhada também. Aqui é o exercício com os bambolês, né? Onde ele vai ter que ir pisando nos bambolês, ora as duas pernas em um, outra perna em um e depois em outro. A gente pode trabalhar exercícios com
como se fossem escadas horizontais, né, com cores e fazendo perguntas para o paciente. A gente pode utilizar bastante dessa dupla tarefa durante as atividades de coordenação motora. Aqui tem alguns exercícios de equilíbrio, onde pode ser feito aquela escada vertical que eu falei e um curto-circuito, e a gente pode ir perguntando algumas coisas para o paciente, como quais são as cores da bandeira do Brasil, fala animal com listras brancas e pretas, qual animal começa com a letra A, e a gente vai fazendo perguntas, e ele vai trabalhando essa dupla tarefa também, junto com a coordenação e equilíbrio. Esse aqui eu achei legal os cones, de forma que ele vai andando e ele vai ter que fazer, né, elevar essa perna bem alto para poder não esbarrar nos cones. Então ele vai ter que estar pensando no que ele pode fazer para não perder o equilíbrio. Quanto maior a base onde o paciente anda, maior o equilíbrio que ele tem. Quando a gente diminui isso, eu pensei em utilizar um step, né? Que ele vai diminuir essa base do paciente. Então, ele vai ter que pensar para poder corrigir esse equilíbrio também. E ele vai ter que andar por cima, né, desse step, de forma que ele seja obrigado a reencontrar o equilíbrio. Esse aqui também é outro exercício que ele pode fazer na casa dele, com alguém assistindo, né? Lógico, algum cuidador, com alguém ao lado, para que caso ele perca o equilíbrio, a gente possa segurar ele e ajudar. Esse exercício aqui eu coloquei, ele não é o que a idosa está fazendo no exercício, mas eu coloquei só para eu conseguir explicar melhor. O paciente com Parkinson, o freezing dele ocorre muito nos turnings, que eles chamam, né? Que é nas voltas. Então, por exemplo, fazer o paciente ir, vir aqui e volta. E trabalhar esse vai e volta, essa virada do paciente, quando ele gira, a gente pode utilizar uma bolinha, por exemplo. Ele joga a bolinha no chão, vira, joga a bolinha do outro lado, vira, joga a bolinha no chão. Porque nisso o paciente ele tem aquela bradicinesia, ele tem freezing durante essa... É muito difícil para eles fazer esse movimento de virar, mudar o sentido do caminhar, do andar. Aqui tem alguns exercícios de coordenação motora grossa associados com equilíbrio, né? Onde o paciente ele vai descer, igual dá para ver nessa foto, e junto ele vai deslizar a mão por cima da mesa. Aqui ele também vai fazer o mesmo exercício, né? Só que ele pode fazer associado ou com outro paciente ou com o terapeuta. E aqui estão as referências do trabalho que eu tirei para poder estar fazendo ele. Então é isso, pessoal. Desculpa ter ficado um pouco longo a apresentação, mas é que tinha muita coisa, faltou ainda um pouco de coisa que eu gostaria de falar, mas ia ficar muito extenso, então eu tentei resumir realmente o máximo que deu. Espero que vocês gostem e é isso aí.